Fala, meu viajante, e aí, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, Leonardo Vale, me apresentando novamente para aqueles que estão caindo aqui de paraquedas, interessados no título desse vídeo. Eu vou falar sobre intercâmbio, isso mesmo. Vão ser dicas e as experiências que eu tive durante o meu intercâmbio. Para aqueles que já são inscritos, verifica se vocês ainda estão inscritos e ativa o sininho para sempre receber as notificações. Se você não é inscrito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, já deixando aquele like, que eu sei que você vai gostar. Eu já estive em Cambridge para fazer intercâmbio de inglês. Como vocês sabem, existem intercâmbios de cozinha, intercâmbios de trabalho, intercâmbios de línguas, de várias coisas. Estou aqui com o Liosco, ele está me ouvindo um pouco. E eu estive em Cambridge para fazer 3 semaninhas, somente 3 semaninhas, gente, de intercâmbio de inglês. O porquê? Porque eu já falo outras línguas e eu me sentia muito inseguro de falar inglês. Se você quer falar o inglês, vá para um país que fale inglês como língua principal e nativa daquele país. Não vá para outros países que talvez falam uma segunda língua e o inglês é um secundário. Se por acaso você quiser fazer assim, mas para onde você me recomenda fazer um intercâmbio de línguas para alemão? Não venha para a Suíça, porque a Suíça, de fato, oficialmente fala inglês, mas no papel, mas nas ruas ninguém fala o alemão. Eles falam o alemão suíço, que é uma coisa completamente diferente do alemão. É muito mais... tem uma coisa muito mais agressiva, então eu não te recomendo vir fazer alemão na Suíça. O francês, sim, de repente dá para fazer na Suíça, como na França, mas é uma questão de custo, é uma questão de ser mais caro. Quando eu fui aprender o inglês, gente, eu pesquisei países que tenham inglês como sua língua oficial e principal falada no país. Recebi várias dicas, mas vai naquele país. O meu principal objetivo que você tem que colocar na tua mente é: você quer aprender o inglês ou você quer fazer férias? Os dois, infelizmente, não tem como conciliar. Pelo menos eu penso assim. As pessoas falavam assim, mas você pode ir para a Califórnia. Tá, eu não vou para a Califórnia porque eu quero visitar a Califórnia, porque eu quero aprender o inglês. Só que você tem que colocar na cabeça, você quer aprender o inglês americano ou inglês da Inglaterra? Isso é uma coisa a ser decidida, é o primeiro ponto. Depois você tem que decidir o que você tem mais problema, para entender ou para falar. No meu caso, eu tinha mais problemas para entender. E o inglês britânico, né, da Inglaterra, eles têm um acento muito mais forte. Eu acho que muitas das pessoas têm muito mais dificuldade de aprender, de entender o inglês britânico do que o inglês dos Estados Unidos. Eu acho, você vai me corrigir se eu estiver errado. Então, esse foi um fator muito, muito pesado para eu decidir fazer o inglês na Inglaterra. Muitas pessoas falavam assim, outras pessoas também falavam assim, você pode fazer o inglês na Índia. Eu falei, gente, na Índia? Por quê? Porque a Índia, para quem não sabe, é uma ex-colônia da Inglaterra. Então, todos falam inglês, ou a maioria fala inglês. E realmente, muita gente vai fazer intercâmbio de inglês lá na Índia, gente, acredite ou não. É uma questão de custo, é muito mais barato, realmente. Só que eu falei, não. O ponto principal é que quando você vai para um país onde a língua falada na rua é aquela língua que você quer aprender, você vai ter problemas, você vai conseguir se informar com as pessoas. Se você tiver um problema, você vai aprender como as pessoas falam. É no dia, no cotidiano, sabe? Quando você quer comprar um pão, quando você quer ir no mercado, quando você quer... sei lá, tem N situações. E eu visava muito nisso. Quando eu cheguei em Cambridge, gente, eu me surpreendi. Primeiro, que é um inglês muito, muito bonito. Cambridge, não sei se você sabe, é uma cidade universitária, só tem universidade e uma das melhores universidades do mundo. É o inglês mais bem falado do mundo em Cambridge. Pergunte a qualquer inglês britânico que ele vai te falar Cambridge. A maioria. Tem Oxford também, eles indicam muito Oxford, mas na minha opinião eu indico Cambridge, que o charme, como eles falam, é muito bonito. Se por acaso você decidir ir para Londres ou para Nova York, é porque talvez você nunca tenha estado lá, então você quer se divertir, você quer ir para balada. Cara, de boa, se você quer aprender inglês, vá aprender inglês, não vai fazer férias, porque isso não vai dar certo. Por que eu tô falando isso, gente? Eu estive agora há pouco tempo em Malta. Para quem acompanha os meus vídeos sabe disso, eu vou deixar linkado aqui também
o Cádida de Malta. O que aconteceu? Eu conheci alguns brasileiros lá e tive uma conhecida também que foi fazer intercâmbio em Malta de inglês. Malta é um país lindíssimo, espetacular, mas para turismo, não para aprender. Para quem não sabe, gente, Malta tem 2 idiomas oficiais, que é o maltês e o inglês. É oficial realmente. Só que na rua ninguém fala inglês. Realmente ninguém. Só quem fala inglês são os turistas ou talvez pessoas que foram morar lá agora que ficam falando inglês. Mas ninguém fala inglês. Se você for num supermercado, você não vai ouvir falar as pessoas falando inglês. E quando você vai pedir uma informação, eles até falam inglês com você, mas eles têm um acento muito forte, muito... Então você não vai aprender o inglês corretamente, a fonética não é correta. Se você aprender um inglês que tem uma fonética diferente, você for ver um filme de Hollywood, ou seja de onde seja o filme que vai falar inglês, você vai ter dificuldade de entender. Por quê? Porque quando você foi naquele país para aprender inglês, você não teve contato com aquele inglês, você teve contato com outro inglês, isso influencia muito. É a mesma coisa que você aprendeu um alemão daqui da Suíça e for para a Alemanha, você não vai entender e vice-versa. Então é diferente, gente. Coloca isso na cabeça. Se você tiver que aprender uma língua, vá para um país que tenha a língua como nativa. E se por acaso você for para os Estados Unidos porque você quer aprender o inglês, porque lá realmente lá é a língua nativa, fato, mas você tem que colocar na mesa o que é mais importante para você. Você não tem que ir para a Califórnia ou você não tem que ir para Miami porque você tem um sonho de ir para Miami. Você tem que ir porque você tem que aprender o inglês. E depois no futuro você vai conhecer Miami porque você já fala inglês, então vai ser muito mais fácil. Você vai conhecer Miami muito melhor já falando inglês. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando eu fui para Cambridge, gente, eu passei só 3 semanas como eu falei com vocês. Existem 2 formas que é quando você vai fazer o intercâmbio, que é você ficar numa república com outros estudantes e tem a segunda forma que é ficar numa casa de família. Eu optei por ficar numa casa de família porque eu pensei assim, é bom que eu vou começar a conversar com essa família, com essas pessoas, né? E vou praticar o meu inglês. Não foi assim não, gente. Nossa, me ferrei. Por quê? Eu coloquei no formulário, quando você vai fazer um intercâmbio, você tem que colocar um formulário, o que você é alérgico, se você quer animais de estimação naquela casa, se você aceita ou não, etc. Eu falei que pra mim era indiferente, porque eu gosto de animais de estimação, eu não tenho alergias, não tenho frescuras. Só que, gente, essa família lá, eles têm 2 labradores muito lindos, que eu me diverti muito com eles. Só que esses 2 ingleses, esses 2 britânicos, eles eram ou são ainda, não sei, muito porcos. A casa fedia muito, gente. Eles não cuidavam dos bichinhos. Eles não limpavam o banheiro. Eu que fazia tudo. Eu que levava os cachorros para fora para meio que correr comigo. Então isso me deixou muito triste. O que eu descobri, eu conversando com essa própria britânica, né, num churrasco que eles me convidaram, foi o único momento que eu tive contato com eles, é que eu falei assim, mas vocês têm muitos turistas aqui, muitos brasileiros? Ela falou assim, sim, tem muitos turistas que vêm para cá ficar, né, para se hospedar, para aprender o inglês. Só que os únicos que não vêm para cá são os asiáticos. Por que ela falou isso? Porque os asiáticos, eles têm uma coisa de limpeza muito grande. Os asiáticos, eles, na maioria, são muito limpos, eles não admitem sujeira. E ela falou assim, os asiáticos nunca iriam aceitar o quão porca é a nossa cozinha inglesa. E realmente, gente, a cozinha dele é muito porca, era muito desorganizada, tudo muito sujo. É uma coisa assim, me deixava muito triste. Então eu realmente me arrependi de ter ficado na casa de família, não só por causa disso, mas que eles não conversavam comigo. Quando ela chegava do trabalho, ela não conversava comigo. Às vezes eu tentava puxar assunto, mas era sabe aqueles papos sem pé e sem cabeça? Não tinha assim muito sentido. Então assim, a gente não conseguia conversar, não era da forma que eu imaginava. Paguei um pouco mais caro por causa disso, para ficar na casa de família, mas me arrependi. Até porque eles dormiam do lado do meu quarto e, enfim, às vezes não era tão tranquilo. E se por acaso você ficar numa república, gente, então por causa disso eu vou ficar numa república, é bom que eu possa fazer amizade. Cuidado!
Se você ficar numa república, eu percebi que muitos brasileiros ficavam na república, principalmente lá em Cambridge, onde eu fiquei, que eles falavam português entre si. Gente, não, isso é o pior pesadelo. Você vai estar gastando 1.000, 2.000, 3.000 euros da tua conta bancária para aprender inglês e você vai ficar falando português, espanhol e italiano, gente. Não, pelo amor de Deus, né? Eu cheguei para esse grupo que eu conheci lá, que era um grupo de italianos e brasileiros, eu falei, olha, todo mundo vai falar inglês, eu não vou falar português com ninguém. Eu falo italiano também, não vou falar italiano com ninguém. Eu tô aqui e tô pagando caro para aprender inglês, e não espanhol, não português e não outra língua que seja. Então eu falava só inglês, foi um acordo que a gente fez entre nós mesmos. Então eles tiveram todos de acordo. Então se por acaso você for fazer algum intercâmbio de línguas e ficar numa república com outros estrangeiros, não tente falar a língua daquela pessoa. Tente falar o inglês entre vocês e se ajudem entre vocês. Porque você está ali para falar inglês, você está ali para aprender o francês ou o espanhol que seja, dependendo da língua que você escolher. Então, fale a língua entre vocês que você escolheu. Não perca o seu dinheiro, gente. Foco. Sabe o que é foco? Então, dá foco no que você quer aprender. Isso que é importante. Isso foi o que eu vivenciei, gente, em Cambridge em 3 semanas. Eu paguei para essas 3 semanas intensivas de 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu estudava em casa, isso mesmo, eu estudava em casa. Eu paguei em torno de $1.500 ou 1.800, se não me engano. Foi um pouquinho caro para 3 semanas, sim, foi um pouquinho caro, mas foi intensivo. E eu realmente falo bem inglês, não falo muito bem, porque eu não vivo num país que fala inglês todos os dias, então isso dificulta um pouco por causa do tempo, né? Mas isso me ajudou muito ao ver, quando eu vejo um filme, gente, eu não tenho que ficar mais lendo as legendas, eu não tenho que ficar mais perguntando, eu entendo 95% de tudo que é falado no filme. Claro que sempre vai ter aquela palavra nova, sempre vai ter coisas novas. Se você vive num país, é muito mais fácil, mas essas 3 semanas me bastaram. Se você não fala nada de inglês ou só sabe o básico, na minha opinião é que você tem que ficar no mínimo 1 mês ou 2 meses naquele país e vá para um país que tenha como oficial e nativa a língua que você quer aprender e que fale nas ruas aquele idioma que você quer aprender. Beleza? Essas foram as minhas dicas, foram as minhas vivências que eu tive no meu intercâmbio de inglês. Se por acaso você for para um intercâmbio de culinária, não vá para um país que você sabe que não tem muita culinária. Se informe bem sobre aquele país, se informe sobre as pessoas, sobre a culinária, sobre a língua, sobre tudo, gente. Mas faça com foco no que você quer aprender e não faça pensando no turismo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que quer fazer um intercâmbio, com quem você acha que quer fazer intercâmbio, de inglês ou de seja o que for. Dá aquele like, aquela esmagada no like, se inscreve no canal, ativando o sininho, beleza? E te espero no próximo vídeo, ou talvez num próximo país. Fiquem bem, sejam felizes e até a próxima. Fui!